assentos por bondade. Enquanto externo a minha gratidão a Deus pelo privilégio imerecedor da minha parte de estar neste evento, agradeço ao pastor Amauri, pastor Disney, pela credibilidade, a confiança, todo o corpo de obreiros, agradecendo a Deus pela vida desta igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Cordeiro, Gisiel, irmã Jerusa, a receptividade tão calorosa que eles me receberam desde que cheguei no aeroporto, e Deus recompense-os ricamente. Quero fazer menção de gratidão a Deus pelo pastor presbítero Fagundes, muito bom vê-lo, e como também a todas as autoridades políticas que estão entre nós, Sua Excelência, a deputada federal Giovânia, nossa irmã, todos os demais vereadores, fazendo menção de louvor pelo poder executivo e legislativo desta cidade. Que Deus continue abençoando alguns amigos, a Cláudia e outros, a Marcela e tantos demais que Deus tem me dado. Muito bom revê-los. Amados, como pastor de igreja, eu sei que as horas já são tarde, já avançam, e há muitos irmãos que vão viajar, outros que amanhã vão para Labuta logo cedo. Então, como trabalho, eu quero agradecer a todos os pescadores, parabenizando-os por esta iniciativa e este vigor. Eu quero só fazer uma reflexão com os irmãos acerca do contexto e trazer-lhes uma mensagem conhecida nesta reflexão bíblica, portanto, estimulativa, e dar-se para entender que é o tema central: não parar. E para isso eu quero ler só um texto que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4 da primeira carta, quando a igreja de Corinto estava passando por uma dissensão. Então ele diz: assim, pois, que os homens os considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aproveitando a oportunidade, a dizer a alegria de conhecer os cantores, esta dupla, parabéns. Queridos, a Bíblia nos mostra uma realidade daqueles que foram chamados para conduzir esta obra. Quando nós observamos o texto e o contexto, a Bíblia nos mostra que houve um afinco, houve um trabalho profundo na segunda viagem deste homem como missionário. E nesta cidade que anteriormente era turbulenta, vaitosa, idólatra, pelo poder de Deus ele consegue fundar uma igreja. E o interessante é que ele faz questão de dizer que aquela igreja não foi fundamentada com filosofias humanas, mas ela foi fundamentada pelo poder de Deus. Obviamente que a igreja de Corinto, ela destacou-se entre todas da sua região. A Bíblia diz que esta igreja, o Espírito Santo tinha liberdade de atuar. Não havia empecilho para haver milagres, batismo, curas e etc. A Bíblia diz que todos os dons, novos dons, eram visíveis, perceptíveis dentro daquela igreja. Mas por algum motivo, como seres humanos,
Os irmãos que outrora viviam sacudidos pelo poder do Espírito Santo, agora criaram dissensões e criaram grupos dentro da igreja. Então o apóstolo já não estava presente, mas ele soube que alguns grupos estavam tentando desestimulá-lo, com palavras pejorativas, com crendices particulares, teologias diferentes, que fugia dos princípios bíblicos. Então, quando alguém ou alguns pensavam que ele ia largar, então ele escreve esta primeira carta. E veja que no contexto desses primeiros capítulos, ele é taxativo, ele é direto. Então no capítulo 4 ele faz menção de dizer, fazer menção do contexto da sua chamada. Então ele diz que os homens, que as pessoas de fora nos tenha como ministros, como dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, requer-se que cada um dos ministros se ache fiel. Quando nós observamos o contexto, no contexto original, a palavra ministro hoje para o nosso dia, para a nossa região, para a nossa cultura, ela simboliza autoridade, poder simplesmente político. Mas esta palavra aqui estava voltada para um contexto na época chamado de rupuretes, que quer dizer remadores, aqueles que nasceram para servir. Então, quando Paulo ele vai descrevendo a seu parecer, quando ele chega no versículo 9, ele faz menção de dizer: parece-me que Deus nos colocou por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Queridos, quando nós deparamos-nos com a realidade, este mesmo missionário, este mesmo homem, ele tinha todas as características para se tornar uma celebridade secular. Eu quero só refletir. A Bíblia nos mostra o contexto histórico, que este missionário nasceu em uma cidade ascendente, cultural, política e econômica. A história diz que antes de Saulo ter um encontro com Deus, através de Cristo, ele tinha tudo para ser alguém de destaque, para ganhar muito dinheiro, para ser famoso. Mas a Bíblia diz que a sua família, por conta desse crescimento de uma cidade, do contexto romano, chamada de Tarso, uma cidade no contexto da Cilícia, que já era muito conhecida com a cidade de Coa, pela criação de animais. Então essa pequena cidade, conhecida como Tarso, ela começa a aparecer no cenário, como uma perspectiva de vida, de rentabilidade e instabilidade ou estabilidade financeira e profissional. A história diz que a cultura desta cidade era eloquente, ela estava acima da média. A oratória, a filosofia, a matemática, os grandes cursos acadêmicos, fazia com que a população daquela cidade chamasse a atenção de todo o mundo naquela época.
Esta cidade, com a cultura dos seus moradores em tão grande excedência, ela chamou a atenção do grande imperador, do grande general, na época, o general famoso Marcos Antônio. E ele migra e fixa moradia dentro de Tarso. Pois os moradores de Tarso eram bom de conversa. Os melhores mestres acadêmicos estavam lá, Nestor e Antenedoro. Então tudo estava funcionando. Então o general, agora cônsul desta cultura, ele vai ao imperador romano e consegue um título que era difícil para qualquer cidade. Ele consegue um título conhecido como civita, que quer dizer cidade livre de pagar impostos ao império. Então agora, com todos os recursos, todos os impostos eram investidos na cidade e não mais imposto para o Estado, ou na época o império. Então, quando havia um crescimento, eu ouvi um pouco de lamento nesta noite por crises. Mas na cidade de Tarso haveria um investimento tão grande que ela começa a aparecer em dois segmentos ou pilares no contexto econômico. O contexto político estava em alta. A corrupção não existia. A cultura era elegante. E agora a economia começa a bombar. A madeira, o tecido, não era a pesca, era a madeira, era o tecido. Enchia os cofres públicos, que automaticamente repartia e repassava no investimento local. Então todas as famílias circunvizinhas, muitas famílias de outras nações e cidades, migravam para aquela cidade, para ter um crescimento, para ter um futuro familiar estabilizado. É nesse contexto que a Bíblia diz que uma família descendente da tribo de Benjamim parte de Jerusalém e vai habitar na cidade de Tarso. E quem era? Os pais de Saulo. Então, quando Saulo nasce, ele nasce no meio deste avalanche política, econômica e cultural. Então ele tinha tudo para ser um menino que crescesse no contexto da secularidade, destacando-se entre os demais. Porém, os judeus tinham alguns pormenores. A lei rabínica judaica dos judeus ensinava que o pai deveria, quando a criança completasse 5 anos de idade, o pai teria que catequizar a sua mente. O pai teria que falar da lei de Deus, para que quando o menino crescer, não se desviar. Então, a partir dos 5 anos, o menino era catequizado. E os líderes batiam nesta tecla e na familiar. Os líderes diziam que o pai deveria ensinar uma profissão à criança, ainda pequena. Porque quando aquela criança crescesse, ela não saberia o que era roubar. E eles defendiam que uma pessoa desocupada, a probabilidade de se tornar um malfeitor é bem pior. Então o menino cresce educado na lei de Deus, ciente de uma profissão que dava sustentabilidade, que era a construção de tendas. Mas quando ele completa 12 anos, que ele faz o bar mitzvah, então o pai não quer que ele cresça no contexto secular. Como um sonho de um bom pai judeu, fariseu, a Bíblia diz que o pai pega toda a economia e manda Saulo estudar a lei de Moisés. Em Tarso não tinha um mestre da lei de Moisés, tanto quanto em Jerusalém. Não havia uma escola melhor da lei de Moisés como a escola de Gamaliel lá em Jerusalém. Então Saulo é levado para Jerusalém com 12 anos, 14 anos, para estudar a lei de Moisés, com o princípio paterno de quando ele se formar, ser um combatedor
das seitas que viessem a surgir. Então, quando Paulo ou Saulo chega com 14 anos em Jerusalém, ele começa a estudar e ele era esforçado. A Bíblia diz que ele era determinado. Quando ele chega com 14 anos, quem é que está lá em Nazaré, no anonimato? Jesus. Jesus era mais velho que Saulo 10 anos. Então, quando Saulo agora começa a estudar, ele tinha uma tarefa difícil, porque para se tornar um mestre, para se tornar um líder, a grade curricular dizia que tinha que estudar 10 anos, a lei de Moisés. Então, quando ele completa 3 anos de faculdade, Jesus completa 29 anos de idade. Saulo só podia ter direito de voz quando pegasse o TCC, quando pegasse o canudo, quando botasse o anel no dedo. Agora Jesus começa a pregar o evangelho da reconciliação. E Jesus impacta a região. Jesus impacta toda a sua região e adjacência. Enquanto o doutor Saulo estava se formando, Jesus estava levantando os coxos, curando quem estava doente, dando vista ao cego e dando vida a quem já tinha morrido. Quando Jesus faz 3 anos de ministério, Saulo estava terminando a faculdade. A Bíblia diz que pegaram Jesus, eu estou sintetizando. A Bíblia diz que pegaram Jesus e ele vai à cruz. Pode olhar que Saulo ainda não está no contexto. Mas os 3 anos e alguns meses foram necessários para Jesus levantar uma igreja poderosa, humilde, de anônimos que estava esquecido. E Jesus disse: estes vão impactar esta terra e a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Crucifica-o. 3º dia Jesus ressuscita. E Saulo não está no cenário. Depois que Jesus vai aos céus, o doutor Saulo estava saindo da faculdade. Anel no dedo, canudo na mão, especializado em combater as seitas. E Jesus, quando vai aos céus, que o Espírito Santo desce no meio da igreja. A Bíblia diz que os irmãos ninguém segura mais. Uma igreja de pescadores. Agora aqueles anônimos, aqueles pescadores e outros, foi por eles que faziam Jesus mais milagres. A Bíblia diz que Pedro e João começaram a incomodar. Aí as autoridades mandaram prender os apóstolos. Prende eles, que amanhã a gente interroga eles. Tem que parar esse negócio aí. Aí prenderam um dia para amanhã serem interrogados. Aí a Bíblia diz que quando chega a noite, o anjo de Deus entra na cadeia e tira os irmãos de lá. E diz: amanhã cedinho vão para o templo central e começam a pregar essa palavra de vida. Então, quando foi no outro dia que as autoridades mandaram chamar os apóstolos, a cadeia estava vazia. Aí o mensageiro disse: não entendo, o guarda está na porta, a cadeia está fechada, não tem nada quebrado, mas lá dentro está vazio. O que aconteceu? Manda chamar o comandante. O comandante foi lá e voltou com o relatório. É verdade, os guardas estão de prontidão, não viu ninguém passar, a cadeia está trancada do jeito que estava e não tem ninguém mais lá dentro. Aí chega o mensageiro dizendo: vocês estão procurando quem? Aquele grupo de crentes que estava lá ontem na cadeia, eles já estão lá no templo central pregando o evangelho, eles já estão tocando fogo lá. A igreja pega fogo. O poder do Espírito Santo é visível. Agora as autoridades não sabiam o que fazer. Ninguém conseguia parar. Os irmãos não desistiam. Eles não desistiam. O arrebatamento era a principal causa. Eles não se preocupavam mais com nada. Homens que tinham deixado a rede para trás. Homens que tinham largado o barco para trás. E agora só via o céu. Ela é tão terrível
que a Bíblia diz que eles desafiavam o império pelo poder da fé. Era a obrigação deles reverenciar César como a maior autoridade política, era o imperador. Então a história diz que quando, antes desse fogo derramado, antes desse avivamento, quando eles passavam pelo outro, tinha que curvar-se e dizer: Sequírio. O outro respondia: Sequírio, que quer dizer César é o único Senhor. Mas agora a igreja está fervendo dentro de Jerusalém. Milagre não precisava muita coisa, era todo dia. Batismo com o Espírito Santo era de dia no meio da rua. Salvação de alma era o que prevalecia. A Bíblia diz que a igreja crescia. Então quando os irmãos passavam pelo outro, agora cheio de Deus, já não mais lembrava de César, mas já via Jesus e via o céu. E em vez de dizer Sequírio, olhavam para o outro e diziam: Maranata, meu irmão, ele vem, ele foi, mas vai voltar. Ele vem. A unção era visível. Ninguém parava a igreja. E olhem, eu estava pregando em um congresso missionário na Suíça, lá em Zurique. E um amigo meu, que este ano vai estar pregando no Camboriú, ele pastoreia uma das grandes igrejas na Itália. E ele foi me pegar da Suíça. Mas aquele culto ficou na história. Porque eu vi almas rendendo, lágrimas correndo. Esta semana que passou eu me senti, chorei, porque ele mandava uma mensagem para mim: os da Itália te saúdam. Aí eu lembrei. Aí ele chegou no outro dia muito alegre e disse: Bento, deixa você voltar mais crente para o Brasil do que quando você chegou. Aí ele começou a andar comigo por onde esta igreja revolucionou, por onde homens simples fizeram a diferença. Ele disse: Bento, esses crentes eram tão terríveis e tão afogueados que o imperador quis calá-lo. Depois de muita insistência de os governadores, agora o imperador entra e diz: eu vou mostrar que Jesus está morto e eu vou calar esta igreja. Aí ele faz um tacho bem grande, manda prender todos os crentes que podiam, faz uma tocha de fogo até o degrau, faz outra e forma um corredor e convoca toda a população. Quando chega o dia do massacre, a população romana lota a praça e a praça vibrava pelo louvor que eles cantavam aos deuses de Roma. Aí eu perguntei: e os crentes? Ele disse: amarrados um no outro na porta do corredor. Se eles não desistissem, iam morrer, e cruelmente. E qual era o tipo de morte? O azeite fervendo e o fogo em labareda, e eles seriam jogados dentro. Quando o imperador estava sendo ovacionado, os crentes amarrados, aí o imperador deu ordem ao soldado: entre no corredor, de 2 em 2, jogue, vamos matar um pouco. Se eles não desistirem, jogue dentro do fogo. Aí o fogo levantou a labareda. Os soldados iam. Quando os crentes amarrados, cheios de Deus, eles vinham os soldados virem, eles queriam se soltar. As correntes começavam a fazer barulhos. Então eu perguntei: pastor, eles queriam se soltar para correr? Ele disse: não, Bento. Quando eles viam os soldados e via o fogo, um olhava para o outro e queria se soltar e gritava: deixa que quem vai lá primeiro sou eu, quem vai entrar primeiro sou eu, quem vai entrar primeiro sou eu vou entrar. Eles não desistiam. Hoje a gente quer desistir até pela uma cara feia. Os soldados pegavam e jogavam dentro do fogo. Eles eram jogados, amarrados dentro do fogo, como Zé Ninguém. A multidão aplaudiu o imperador, porque viu os crentes sendo jogados dentro do fogo. Mas aí dava 10 minutos, a multidão dos romanos fechava a boca, se calava. O que era que acontecia, pastor? Os crentes começavam a pular de dentro do fogo, sem nenhuma queimadura, e as correntes quebradas.
Quando os romanos viam aquilo, começavam a calar a boca, fechava, e os crentes que ainda estavam amarrados, começavam a adorar e a gritar: meu Jesus está vivo, meu Jesus está vivo, meu Jesus está vivo. E agora? Quem vai parar esta igreja? Quem tem coragem, quem tem poder filosófico para, segundo a lei, para esta igreja? Quem? Aí o sacerdote diz: Saulo de Tarso. Nicodemos referenciou. O rapaz é bom. Ele se formou, ele entende vírgula por vírgula da lei de Moisés. E ele vai parar esta seita do Nazareno, como a igreja era conhecida. Aí a Bíblia diz que Saulo de Tarso, o doutor, é escolhido para parar, apagar aquele fogo. E a Bíblia diz que ele entra machucando. Ele assola, ele pisa aos irmãos. A Bíblia diz que onde ele sabia que tinha uma casa, que tinha crente, ele ia com a escolta, arrastava os irmãos e jogava na cadeia. Os irmãos, com medo da morte, vão fugindo, vão saindo. A Bíblia diz: exceto os apóstolos, mas os demais crentes fugiram de Jerusalém, com medo do Saulo. Mas a Bíblia diz que por onde esses irmãos passavam, iam pregando a palavra de Deus, e o Espírito Santo ia fazendo o resto, e o Senhor Jesus ia cooperando com eles. Aí quando Saulo pensou que tinha parado esta igreja, aí chega uma notícia: o senhor doutor não sabe o que é que está acontecendo lá em Damasco. O que é que tem? Aqueles crentes já estão lá, e o Jesus dele está batizando, está salvando. A cidade de Damasco está virando de perna para o ar. Jesus está curando e está fazendo maravilha lá. A Bíblia diz que Saulo, com ódio, com raiva, pede uma fé de ofício, que é uma carta com a autoridade judicial, e parte com os soldados para Damasco, com o objetivo de prender e trazer os crentes para Jerusalém. A notícia chegou primeiro, ortodoxo. Se fosse hoje: doutor Saulo, vem aí. Os crentes tremiam. Esse homem é terrível. Com soldados, com escolta, com carta judicial, para parar a igreja. Quando ele vai chegando em Damasco, o céu se abre, e o Jesus dos crentes brada: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele já cai com a cara na poeira. Quem és, Senhor? Reconhecendo o senhorio na primeira vez: quem és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora você vai ver o quanto será difícil para você. O homem que foi prender a igreja já chega aí em Damasco, crente, orando, jejuando. Aí Jesus, numa visão, vai na casa do irmão Ananias e diz: Ananias, amanhã cedo tu vai lá na rua direita, na casa do curtidor. Lá está um homem chamado Saulo de Tarso. Ele está orando. Vá lá, ele está cego. Mas você orar, eu volto a visão dele. Aí Ananias diz: Senhor, esse homem é cruel, é terrível. Jesus diz: ele era. Mas eu já resolvi o problema. Ananias chega na casa do doutor. Quando ora, as escamas caem dos olhos, e Jesus batiza Saulo com o Espírito Santo. Agora ele se torna um pregador. Agora ele se torna um homem eloquente no evangelho. Ele conseguia convencer os gregos. Não era fácil. Os gregos eram os doutores da época, os sabidão, a cultura, a filosofia. E ele conseguia convencer que Jesus era o Cristo. Será que o rapaz era bom de evangelismo? Aí tentaram matá-lo, leva ele para a Arábia. Aí depois de 3 anos ele volta para Damasco e vem para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai na praça pública e lá prega. Aí disseram: vamos matar ele. Aí aparece João Marco, aparece Barnabé e diz: vamos levá-lo para minha casa.
Querem matá-lo em Damasco, querem matá-lo aqui. Vamos levá-lo para a casa de mamãe, que era Maria, mãe de Jamar. Aí o que é que a gente faz com ele? Não tem outro meio. Vamos mandar de volta para a cidade dele, para Tarso. E aonde? Qual era o que deveria fazer? O homem era famoso, estava sendo procurado. Por causa de quê? O que é que o evangelho não faz? Tem tanta gente hoje correndo atrás de fama. E agora o famoso perdeu a fama por causa do evangelho. Só tem um meio, vamos levá-lo furtivamente escondido. Para onde? Para Cesareia. Aonde é? A cidade portuária, como se fosse navegante hoje. E o que é que a gente vai fazer? Vamos colocar ele em um barco. E vamos mandar ele para casa. Os irmãos começaram a levar ele para a cidade de Cesareia. Quando chegaram na beira do mar, o doutor só acostumado a andar na primeira classe, que naquela época as embarcações que faziam esse translado era a embarcação de muitas galés. Agora não podia ser descoberto. O que é que sobrou para ele? O porão. E foi lá que ele deixou esta mensagem estimulativa. Acostumado a andar por cima, agora foi jogado para baixo. Abaixo do nível da água. Vocês entendem melhor que eu não entendo nada, eu sou leigo. Mas a Bíblia diz que os remadores ficavam por último. Os ministros, os rupuretes, eles ficavam abaixo do nível da água. Como eles conseguiam remar em alto mar, não me perguntem, vocês sabem melhor que eu. Agora o doutor Saulo é jogado lá para voltar para casa. E é lá que ele descobre as 3 características de quem está com os remos nas mãos. A primeira característica é que o Saulo de Tarso aprende lá embaixo no porão, voltando para Tarso, que os homens, os ministros, não tinham nomes. Eram anônimos. Era homo, como você falou, que não valia mais nada para a sociedade. Eram projetos falidos. Eram jogados lá embaixo como bandidos, que para não morrer só tinha uma alternativa, qual? Ir para o porão remar. Sem nome, sem mídia, enfrentando tempestade, enfrentando mar bravio, ondas encapeladas. Mas eles não desistiam. Porque eles sabiam que um dia alguém ia lembrar deles. Anônimos. Eu ouvi de um amigo meu que ele dizia: Bento, um missionário, um grande homem judeu naturalizado norte-americano, ele quis desistir. Ele parou. Porque ninguém mais ligava para ele. O que ele fazia estava ficando no esquecimento. Aí ele parou. E quando ele parou, ele se enclausurou e foi orar e disse: Senhor, não dá mais. Ninguém vê o que eu faço, Senhor. Aí Jesus, na oração, fala com ele e diz: Filho, me responde uma coisa. Qual é o nome que salva? Ele em lágrimas disse: é só o teu, é o único. Filho, qual é o nome que batiza com o Espírito Santo? É só o teu. Qual é o nome que liberta, filho? É o teu. Aí Jesus na oração diz a ele: então esqueça o seu, meu filho, e prega o meu. Não dá para parar. Ei, anônimos, eu não sou saudosista, mas os senhores hão de convir comigo. Eu tenho só 24 anos de crente. Sou uma criança diante de vós. Mas eu ainda alcancei tempo que a gente não tinha popstar nas nossas igrejas. A gente não precisava fazer espetáculo para emocionar ninguém.
A gente não tinha estrela que tinha disco de ouro nem de platina. A gente tinha umas estrelas que brilhavam com a harpa na mão, cantando o hino da vitória. Lembra dos nossos cultos? Faz um comparativo dos nossos congressos. Desafinados, ignorantes, pro mod, pro riba, mas cheios de Deus. Quantas vezes nossos congressos a gente não dependia de pregador nem de cantor, era só mais um incremento, mas a gente já chegava pegando fogo. O hino da harpa Jesus batizava. O culto terminava, não tinha hip hop, gospel, forró gospel, não tinha funk gospel, não. O culto terminava em oração e os crentes não podiam sair da igreja. Jesus queimando, batizando e salvando e curando dentro da igreja. Hoje é feio. Hoje está escandalizando. Eu terminei o curso de bacharelado em teologia pelo Ministério da Educação. Sempre sacudido como eu, lá do interior. Aí depois que eu fui escolhido para ser juramentista da turma, que eu terminei, aí na recepção soaram dos meus ouvidos: quero ver agora. Doutor Genival Bento, agora não pode mais pregar como pregava, tem que deixar a unção de lado. Mas por quê? Porque agora não pode mais quebrar ética. Agora é 2 passinhos para a direita e volta. Agora é 2 passinhos para a esquerda e volta. O microfone tem que estar 20 centímetros da boca. Evita levantar a mão e não pode andar para lá e para cá. Entenda, Genival, não pode falar em línguas estranhas quando estiver pregando. Você tem que começar frio e terminar gelado, senão vai quebrar a ética. É assim, dá para mim não. Eu sou da Assembleia de Deus, eu sou pentecostal. Toma, agora, se eu sou pentecostal, eu não posso deixar este fogo apagar. Cadê a geração que está comigo, que não vai deixar essa chama apagar? Anônimos. 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 Segunda característica, ele descobre que aqueles homens tinham uma mão cheia de calo. Diga-me uma coisa: você já viu um pescador sendo entrevistado? Ele precisa ser muito famoso. Mas me diga um pescador brasileiro que é convidado para Fátima Bernardo, para Globo. Cite o nome de um pescador brasileiro. Me diga alguns nomes de pescadores brasileiros que estão estampados na mídia. Agora, olha a mão dos pescadores. Primeiro são anônimos os homens que seguram o remo. E em segundo, as mãos são calejadas. Porque eles não desistem. Então Paulo percebe que os remadores tinham as mãos cheias de calos, as correntes grudadas no remo, a corrente no pé e no barco. Se o barco afundasse, eles morriam primeiro. Não tinha tecnologia, QSL, positivo, 01, não. Era pancada, ela batia em cima na madeira. Pá! O grito vinha: este a bordo à direita. Eles pegavam o remo uniforme e cortavam a água em alto mar. As esquadrilhas romanas tinham uma parte de aço, de ferro na frente, na proa. Porque quando os inimigos ameaçavam, a ordem era turbinar, força total, e não tinha motor. Era nos braços.
Então, quando a ameaça vinha, eles batiam 4 vezes, pá, 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 e gritavam: tempestade à vista, força total. Vocês sabem melhor que eu. A Bíblia diz que segurou, não dá para olhar para trás mais. Pois a mão no arado não dá mais para voltar. Terceira característica: ele percebe que aqueles homens tinham os lombos feridos. Quanto mais remava, mais o chicote batia. Quanto mais remava, mais o chicote batia. Ei, sejam sinceros comigo. Não tem hora que dá vontade de desistir? Não tem hora que dá vontade de parar? Porque quanto mais a gente rema, mais o cacete come, o chicote bate. Quanto mais o barco entra em alto mar, mais o esforço é maior. Ei, diga para quem está ao seu lado: dá para voltar, mas não. Diga para esse crente que está ao seu lado: dá para parar, mas não. Diga para ele, estimule ele, diga: dá para parar, mas não. Não dá para desistir mais. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais calúnia. Me pediram para dizer, vou aproveitar este momento. Eu cheguei na igreja para fugir da decepção. Porque os meus amigos, os meus irmãos biológicos, parte deles, diziam que eu não valia o que comia. Esse negro não vale o que come. É um projeto falido. Aí eu fui para a igreja como um projeto falido. E quando eu cheguei na igreja, Jesus me aceitou. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo, pastor. Com 26 dias desci as águas batismais. Comecei a pedir batismo com o Espírito Santo. Com 15 dias ele me batizou. Descia as águas e já pregava nos sítios, dentro da cana, nas fazendas. Agora eu queria me sentir importante. Com 1 ano e meio de crente, já era líder de jovens, dentro do interiorzão. E um dia chegou um pregador na igrejinha de 6x8. E me disse: Deus está mandando eu te dizer que vai te levar por este planeta fora. Tu vai ser um pregador da palavra e o Brasil vai ser pequeno para você pregar. Você é um projeto nas minhas mãos. Eu estava no interior, dentro da cana, taxado de projeto falido. E Deus, em dizer isso através da boca de um homem, foi inacreditável, ninguém quis dar crédito. Com 3 dias depois do culto, foi um grupo de amigos lá na minha casa para me encontrar. E disseram: Bento, a gente veio te dar um conselho, que a gente tem mais tempo de crente que você. Não acredita naquilo que o pregador falou, não. Ele errou o alvo. É impossível acontecer o que ele disse. Mas por que é impossível? Porque você tem 3 defeitos que na conjuntura atual não encaixa. Quais são os meus defeitos? Você é pobre, é analfabeto, e para piorar você é preto. Desista. Se quiser continuar crente, não acredita nisso. E eu quis desistir. Eu disse: então não dá mais para mim. Amanhã eu vou orar meia hora e nunca mais eu entro numa igreja de crente. Quando eu fui 8 horas para a igreja com o intuito de orar meia hora, que oro meia hora, não consigo lembrar do horário, e vou para 4 horas da tarde gritando, chorando dentro da igreja.
Ele tem um plano perfeito para não desistir de você. Quando eu saí 4 horas, que vou para casa, dei tchauzinho para a igreja, aí vem uma adolescente da igreja gritando: irmão Geno, não vai para casa não, vai para o posto de saúde, o que é que houve? A Gisele, tua filha, saiu de casa às pressas, eu tinha 9 anos na época. Eu passei direto. Cheguei no posto de saúde, e sabe qual a notícia que eu tive? Ela teve uma crise epilética e já chegou em óbito. Leve-a para casa para programar o enterro. Em lágrimas, acabado, arrasado. Peguei a criança no colo e vou indo para casa. Quando eu vou fazendo a curva para minha casa, o Espírito Santo grita aqui dentro: vai para casa fazer o quê? Volte para onde você estava e leve ela, que eu vou mostrar a você quem sou eu. Eu vou te mostrar que eu não dependo da razão do homem para fazer o que eu quero. Eu não dependo da palavra do homem para cumprir o que eu prometi. Vai. E eu passei direto. Quando eu cheguei na igrejinha, joguei a criança no chão. Só gritei: acabou, acabou, acabou. Aí Deus entra na igreja. O doutor já estava dentro, que foram dizer: ele está doido. Aí o doutor foi me aconselhar, os vizinhos. Aí começaram a gritar lá dentro. Aí Deus entrou e disse: fui eu que te trouxe aqui, meu filho. E eu te trouxe aqui para dizer que eu não desisto de você. Eu perdoei os teus pecados, eu tirei-te tudo do monturo e vou fazer você sentar entre os príncipes. E para você saber que sou eu que falo contigo, olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim, a menina deu um salto na minha frente: pai, pai, pai. Ele foi lá e ressuscitou, devolveu o espírito de vida à menina. Deus sempre tem um plano perfeito quando a gente pensa em parar. Ele não desiste. E eu abro um parênteses profético para te dizer: esta noite Deus está falando ao teu coração: não é tempo para parar. Hoje eu oro por cerca de quase 500 almas por mês. Hoje eu ando o Brasil todo, o mundo. E eu costumo dizer, as pessoas diziam: Bento, faz cartão. Não, quero não. Mas Bento, a gente faz um site, o melhor, grátis para você. Quero não. Bento, faz alguma coisa para o mundo te conhecer. Não, quero não. Como é que vão te conhecer? A Bíblia diz que o vento é ministro de Deus. Ele se apresenta e diz: aonde quer que eu sopre, Jeová? E Jeová sopra. Lombos feridos, às vezes dá vontade de parar, mas não dá mais para parar. A ordem é avançar. Tempestade está à vista, mas mesmo sem nome, sem fama, somos responsáveis para levar esta mensagem em meio às turbulências, em meio aos maremotos, em meio aos vendavais. Não dá para parar mais. Não dá para parar mais. Eu estava pregando em uma convenção. E vieram dizer-me, um amigo: Bento, eu recebi um convite para pregar a 600 quilômetros do meu estado. E quando chegou o dia de pregar, Bento, eu peguei os 3 melhores pares de terno que eu tenho e botei na mala. Aí quando eu fui fechar, Deus disse: bota o outro. Eu coloquei 4. Quando eu coloquei 2 pares de sapato, que fui colocar o terceiro, aí eu fui fechar a mala, Deus mandou colocar o terceiro. Peguei o carro e parti para a viagem. Ele disse: quando eu andei 600, 300 metros, emparelhei com um posto de combustível. Quando eu emparelhei com o posto, aí tinha um homem sentado no meio-fio, barbudo, cabeludo, fedendo. Aí ele disse que Deus falou com ele: dê uma carona a ele, leve-o para onde você vai. Ele disse que quando parou, o homem estava podre, fedendo. Ele disse: levo não. Deus disse: leve-o. Ele pôs o homem no banco de trás. O odor tomou conta do carro.
Ele pegou o A na máxima, ligou o CD no CD Play e começou a cantar aquele hino. Eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu as suas mãos para mim. O homem chorava copiosamente. Quando o homem chorava, ele não dizia nada, olhou para trás, só via as lágrimas caindo. Quando chegou na cidade, no primeiro ponto, ele perguntou: moço, dá para o senhor ficar aqui? O homem calado. Aí Deus disse: leve-o para o hotel que você vai. Ele levou. Foi fazer o check-in, Deus mandou tirar a barba do homem, mandou ele levar na barbearia, cortar o cabelo e voltou para o hotel. Chegou no quarto, entrou, sentou o homem lá e o homem ficou olhando. 6h30 o pregador trocou de roupa, tomou banho e disse ao homem: lá para as 10, 11 horas eu volto e a gente vê o que é que faz. E o homem calado. Ele disse que Deus disse: aquele melhor terno que eu mandei você trazer não é para você. Aquele melhor sapato não é para você. Vista ele, calce ele, leve-o para a igreja que você vai. Ele fez. Quando chegou na igreja, que parou no estacionamento, que o homem viu a igreja, começou a falar em línguas estranhas. Quando ele viu o homem falar em línguas estranhas, tremendo, pegou na mão, que vai para a igreja, que chega na porta. Aí o pastor viu o homem com ele e começou a gritar no microfone: Deus é fiel, Deus é fiel. Quando a mocidade olhou para a porta, fez carreira e começou a abraçar o homem. As irmãs começaram a falar línguas estranhas e o pregador deixado de lado sem saber o que estava acontecendo. Ele correu para o púlpito e disse: pastor, o que é que está acontecendo? O pastor pegou o envelope: toma, volta, precisa pregar mais não. O que tinha de ser feito já foi feito. O que é que aconteceu, pastor? Aquele homem que entrou com você, ele construiu essa igreja. Ele ganhou os primeiros crentes para Jesus. Ele chegou uma nova geração moderna, quis tomar o lugar dele, fez uma calúnia, tomaram o ministério, tomaram a igreja e expulsaram. A gente pensava que ele já tinha morrido, mas Deus é fiel e trouxe ele de volta. Deus não desiste de você. Quando pensaram que Paulo ia parar, ele disse: parece que Deus nos colocou por último. Fique de pé se você pode. Fique de pé se você pode. Cantor, me ajuda aqui. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que sejam casados ou parentes, se você pode, eu sou pastor de igreja, vira assim para ele, como eu estou aqui. Nós estamos numa festa de pescadores, de remadores, que não vai dar mais tempo parar para limpar eles. Vira para ele, olha para mim não, olha para ele, olha para ela, olha assim, frente a frente, e diga para ele: eu não sei como você chegou aqui. Se esquecido, se as mãos estão cheias de calo, se os lambos estão correndo sangue, e se a vontade é de parar. Diga para ele: não dá para parar mais. Não há tempo para parar. E eu tenho uma mensagem de Deus para você. Pergunta a ele: qual é? Olha assim para ele e faz: é essa. Diga para Sandora, eu diga só eu. Diga lá Sandora, só eu já sei que dá. Diga eu sei que o rama chacha já viu. Diga lá Sandora, só eu sei. Diga o braço da galera para Sandora ser. Daqui o braço, aquela mão do braço. A braço aqui lá. As minhas mãos que te sustentam.
Eu que te guio. Esta noite eu estou sarando feridas na alma. Esta noite eu estou renovando forças. E estou levantando do pó caído, diz o Senhor desta igreja. Não dá mais tempo para parar. Eu quero perguntar onde está a primeira vida que se afastou do barco. Eu quero perguntar onde está a primeira vida que largou os remos. Eu quero saber onde está a primeira filha, a primeira pessoa afastada da igreja que está entre nós. Se você está aqui, levante a mão assim para eu te ver. Onde está uma pessoa afastada da igreja? Onde tem um filho desviado, afastado, desistiu, parou. Faz assim. Coragem. Venha. A primeira vida, venha. É tempo de voltar. Deus não desiste de você. É tempo de voltar. A primeira pessoa que quer aceitar Jesus nesta noite. Cadê você? Cadê você? Aonde você está? Cadê você que quer voltar para o lugar que saiu? O teu lugar não foi preenchido, ainda está. Cadê você que vai tomar a decisão nesta noite? Ergue a tua mão. Eu sei que as horas já estão tarde. A primeira vida pode estar aí pertinho de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Quando tentaram parar o missionário Paulo, ele entendeu. E ele não desistiu. Por algum incidente você desistiu. Mas nesta noite eu estou aqui como profeta de Deus para te trazer de volta. A unção que quebra o jugo estou ministrando sobre a tua vida. Correntes estão sendo quebradas. Sai do teu lugar e vem. Vem. A primeira alma se aproxime aqui. A primeira vida dá um sinal com a mão. Aonde você estiver, venha. Venha. Aonde você estiver, tome esta decisão. Eu vou tornar o microfone para o pastor. Mas eu quero saber aonde você está. A primeira vida pode estar aí pertinho de você. Diga para ela que Deus não desiste dela. Deus não desiste dela. Deus não desiste de você. Onde você está? Eu era um projeto falido. Hoje quem não acreditava em mim me pede conselhos. Hoje os presidentes das convenções é quem me ligam. Hoje, mesmo ainda pobre, no bom sentido, mesmo semi-analfabeto,
Não mudei de cor, continuo preto. Mas hoje a Europa, Estados Unidos, todo mês eu tenho que ir pregar o Evangelho. Você não é um projeto falido. Deus não desiste de você. Então cadê você? Não adianta se esconder. Não adianta se esconder. Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Cadê você? A primeira vida, a primeira alma, o primeiro filho voltando para casa. Cadê você? Eu vou tornar o microfone para o pastor. Não volte para casa do jeito que chegou. Tome uma decisão. Faça parte deste grupo, em nome de Jesus. Onde está a primeira pessoa? Pastor, que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós queremos convidá-los a sair do seu lugar. Você que foi tocado, alcançado o alvo desta palavra, saia do teu lugar e venha à frente, porque Deus falou com a minha vida, falou com a sua vida, falou com ministros aqui nesse altar, pastores, obreiros, e nessa noite nós vamos levantar um clamor, nós vamos orar, nós vamos continuar orando, nós vamos invocar o Deus dos céus, e nós queremos orar pela tua vida. Sai do teu lugar, vem aqui à frente para nós encerrarmos esse culto nessa noite, abençoando a tua vida, abençoando o teu lar, abençoando a tua família. Foi a mensagem revelada do céu, e nós queremos convidar você a chegar até essa cerca aqui que limita este lago, para que nós possamos levantar as nossas mãos junto com o pastor Genivaldo, levantando as mãos e abençoando a tua vida. Ele que pregou, de repente ele vai tomar esse microfone novamente e vai orar por você. Não tem ninguém, nós fizemos uma oração coletiva, mas nós queremos orar, porque aonde você chegar aqui na frente do altar de Deus, ali tem uma pessoa chegando, mais uma, pessoas que foram tocadas por essa mensagem, outros estão se encorajando e vindo. Em nome de Jesus, saia do teu lugar, irmão. Isso é profético, esse é o momento de Deus, é o momento que nós se curvamos diante de Deus e dizemos: Deus, nós precisamos continuar, nós precisamos continuar remando, nós precisamos olhar para o alvo, nós não podemos olhar para trás. E é bem provável que uma grande multidão nesta noite for o alvo dessa mensagem profética, como eu me coloco no meio dos tais. Saia do teu lugar correndo, porque hoje pode significar a mudança da tua história, a mudança da tua vida, pode significar a virada do teu cativeiro, pode significar nesta noite a virada da tua página, da tua história, através deste ato de você sair do teu lugar e vir à frente confiando, dizendo: Deus, eu creio, Deus, eu acredito, Deus, eu creio, eu estou vindo na frente, porque sou alvo dessa mensagem. Eu preciso, Deus, do meu milagre da minha família, do milagre do meu ministério, do milagre da minha casa, do meu milagre físico, do meu milagre espiritual, do meu milagre financeiro. Saia do teu lugar no nome de Jesus, porque nesta noite Deus vai mudar a tua história, nesta noite Deus vai tocar na tua vida. Bendito é o nome de Jesus. Sai do teu lugar correndo. Uramai que lo for que lá for que ter que lá vassúria. Sai do teu lugar correndo e venha. Muitas pessoas se movimentando. O espaço, claro que é amplo e demoros vão chegar, mas não se importa não. Venha, irmão. Venha correndo, venha correndo. É o teu momento, é a tua hora. Ei, se o teu amigo, teu vizinho, alguém não quiser vir, venha você. Ei, aquele cego que estava à beira do caminho, um cego de Jericó, é ele que gritou mais alto. É ele que precisava, ele que era o cego, ele que era o mendigo, ele que estava ali à beira, à margem da
sociedade. Então era o momento dele, quando viu a multidão, e quando viu Jesus, ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém quis calar ele, mas ele não calou-se, porque quem precisava do milagre é ele. Eu preciso do milagre, você precisa do teu milagre. Então é o momento de você sair do teu lugar, é o momento de você vir. Quem sabe é a tua cura hoje, quem sabe é a porta do milagre da tua vida hoje, quem sabe é o milagre de salvação da tua família. Aquele que está lá na tua casa, quem sabe embriagado, no vício, nas drogas, quem sabe é o teu casamento que está falido, quem sabe os teus projetos estão decepcionando. Nessa noite Deus vai entrar com providência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Eu quero passar ao pastor Genivaldo. Vem cá, meu pastor, orar, abençoa agora, que eu quero dobrar o meu joelho aqui também e pedir um milagre de Deus. Eu não sei se depois os cantores cantam, eu não sei com a direção depois desse culto, mas Deus tem um milagre na tua vida, só você que crê. Levanta as tuas mãos assim com a minha, segura a tua mão levantada, crente, porque mão levantada é sinal de vitória. Mão levantada é dizendo para o teu inimigo e para o nosso inimigo, dizendo: ei, eu estou vivo, Deus falou comigo, a minha história vai mudar. Entrei cabisbaixo, mas vou levantar de cabeça erguida. Soberano e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, os teus filhos irão retornar para os seus lares. Sabemos o adiantar das horas, Senhor, Pai querido, mas eles estão aqui porque creem nos teus mistérios, na tua palavra. Pai querido, nós estamos estendendo as nossas mãos, apresentando cada um deles para a tua glória, apresentando, Senhor, eles a ti, para que o Senhor renove as nossas forças, renove as nossas vidas, e que através deles muitas vidas venham te aceitar como Salvador. Toma-os nas tuas mãos, guarda eles, meu Pai, ajuda-os a prosseguir e não deixe eles desestimulares. Receba forças da parte de Deus, receba coragem para prosseguir. O texto diz que não dá mais para parar, não dá mais para parar. Então firmes e avantes na obra do Senhor. E a igreja diz: